Olá! Iniciamos o nosso módulo intitulado Óptica. O objetivo, ao final deste módulo, nosso objetivo será demonstrar que a luz, ela se comporta como uma onda e, como tal, sofre o fenômeno de interferência, que é típico e exclusivo das ondas. Vou fazer um breve comentário em cima de um resumo sobre a evolução histórica do nosso entendimento acerca da natureza da luz. Vamos começar com Isaac Newton no século XVII, comecinho do século XVIII. O Sir Isaac Newton era uma pessoa muito importante. Ele era membro da Academia de Ciências da Inglaterra, ele era o diretor da Casa da Moeda e ele já tinha escrito a sua teoria geral da gravitação. Ele já tinha explicado que os corpos celestes, a Terra se move ao redor do Sol, a Lua se move ao redor da Terra, sob leis que são exatamente iguais àquelas que nós estamos sujeitas aqui em cima do planeta Terra. Então, Isaac Newton era o cara, né? Ele era o cara. E ele propôs um modelo para explicar a natureza da luz. E o seu modelo era corpuscular. Ele tinha um argumento, por exemplo, que os edifícios projetam sombras bem definidas porque a luz viaja em linha reta e ela é constituída por diminutas partículas. E também ele explicou a decomposição da luz solar, que é branca, ao passar por um prisma. Ela se decompõe nas diversas cores porque ele dizia que cada cor é constituída por um tipo de partícula. Mas nesta mesma época existia um outro cientista chamado Christian Huygens. E Christian Huygens disse que a luz era uma onda. Por exemplo, quando ela refrata do ar para água, refratar é trocar de meio, né? Então a luz, quando refrata do ar para água, ele dizia que nesta refração a luz iria diminuir o seu comprimento de onda, porque a velocidade da luz na água era menor do que a velocidade da luz no ar. Mas nessa época não se conhecia a velocidade da luz no ar e muito menos na água. E como o Newton era muito mais importante do que Huygens, esse modelo ondulatório ficou completamente esquecido. Ainda no século XVII, teve um cientista, Homer, que teve uma ideia genial. Ele, estudando o movimento das luas ao redor de Júpiter, ele percebeu que a ocultação dessas luas, o tempo de ocultação dependia da posição relativa entre a Terra e Júpiter. E com isso ele fez diversos cálculos e pôde nos mostrar que a luz não se propagava instantaneamente, mas que ela viajava com uma velocidade incrivelmente alta. E ele disse que esse valor era 200 mil quilômetros por segundo. Vejam, isso no século XVII. Hoje nós sabemos que essa velocidade de propagação é 300 mil quilômetros por segundo. Fantástico, né? Quem quiser saber mais sobre isso pode entrar nesse link. Esse material está disponibilizado para vocês na nossa plataforma Moodle. Bom, no século XVIII teve um cara também genial, Thomas Young. Ele era médico da corte inglesa, da realeza, né? E ele também era egiptólogo, ele ajudou a decifrar a pedra da Roseta, que foi aquela pedra que possibilitou decifrar a escrita hieroglífica dos egípcios, né? Ele foi um grande. E o Thomas Young, ele
encasquetou que a luz era uma onda, e nós vamos estudar isso aqui em detalhes daqui talvez 2 semanas, 1 semana, 2, ele mostrou o fenômeno de difração e interferência da luz e mostrou que a luz é uma onda. Isto foi século XVIII. Bom, logo em seguida, Leon Foucault, no século XIX, ele mede que a velocidade da luz, aliás, aqui tem um dado antes, ó, só porque, né? Então, no século ainda XVIII, começo do século XVIII, Bradley mediu com precisão a velocidade da luz no vácuo, né? Ou no ar, porque naquela época a gente nem sabia que tinha vácuo entre os planetas, né? Ele mediu a velocidade da luz e obteve um valor que é apenas 0,4% maior do valor aceito hoje. E um pouco depois, já no século XIX, Leon Foucault mediu a velocidade da luz na água e ele provou que Huygens tinha razão. Ele mostrou que a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no vácuo. E ficou evidente, então, que a luz é uma onda. Mas se a luz é uma onda, ela é uma onda de quê? Então, Huygens tinha dito que, que existia um meio que permeava todo o universo. Esse meio ele chamou de éter. E ele apresentava as propriedades mais incríveis. Esse meio não poderia oferecer resistência aos movimentos dos corpos celestes. E ao mesmo tempo, então, ele deveria suportar a propagação desta onda nele, que era a onda de luz, né? Bom, aí veio um cara no século XIX, genial, que propôs o seguinte, que uma carga elétrica acelerada emite radiação eletromagnética. Aqui mais um pouquinho eu mostro aqui uma simulação. Então, uma carga elétrica emite uma onda eletromagnética. E o Maxwell fez diversas contas e mostrou que esta onda se propaga no vácuo e o valor da velocidade de propagação é tal que, quando ele faz a conta, ele descobre que é o mesmo valor que tinham obtido para a velocidade de propagação da luz no ar, né? E aí ficou evidente que a luz é uma onda eletromagnética. Logo em seguida, Hertz monta um aparato experimental. Nós temos o que hoje a gente diria que é um transformador, né? 2 bobinas conectadas por um ímã. Então, esta bobina ela está sendo percorrida por uma corrente alternada e ela faz aqui acontecer descarga elétrica. E essa descarga elétrica, que é visível, a gente vê as chispinhas, elas vão produzir ondas eletromagnéticas que vão ser detectadas neste anel. A partir de então, as pesquisas das ondas eletromagnéticas só avançam. Bom, vamos ver aqui algumas coisas que eu abri para mostrar. Ó, onda eletromagnética são duas perturbações. Perturbações do que se ela se propaga até no vácuo? Perturbação do campo magnético e elétrico. Campo magnético e campo elétrico sempre coexistem se eles são alternados, porque Maxwell mostrou que toda vez que o campo magnético variar, surge um campo elétrico e vice-versa. Então, uma onda eletromagnética sempre tem a componente elétrica e a magnética. Por exemplo, se em vermelho for a componente magnética, então em azul é elétrica. E a direção de propagação é sempre perpendicular às direções desses campos. Então, precisamos de 3 eixos para representar uma onda
eletromagnética. Eu botei aqui no Google em imagens, espectro eletromagnético, aparecem muitas figuras, aí cliquei nessa figura aqui. Então aqui nós já temos, hoje em dia, um conhecimento de muitas ondas eletromagnéticas. No vácuo, todas elas viajam com a mesma velocidade c, que nós vamos considerar com 3 algarismos significativos, 3,00 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Então, numa representação aqui, ó, onde a frequência aumenta, nós temos desde as ondas de rádio, que são as de mais baixa frequência, depois micro-ondas, infravermelho, a parte do visível, que é bem pequena, que não está em escala. Então, nós humanos evoluímos para percebermos pelo nosso sistema visual aonde o Sol mais emite. O Sol emite a potência maior é na faixa do visível, então nós evoluímos para enxergar no visível. Mas tem animais que enxergam também no infravermelho. Depois vem ultravioleta, radiação X e radiação gama. Bom, nós podemos dizer então, ó, toda radiação eletromagnética que tiver frequência menor do que a ultravioleta, ela é chamada não ionizante, porque ela não tem energia suficiente para arrancar elétrons do átomo, dos átomos, das moléculas. E a radiação eletromagnética, que tem energia ou frequência, né, maior que a ultravioleta, ela é a radiação ionizante, porque ela pode arrancar elétrons de átomos e moléculas e então ionizar, e isso vai causar dano biológico. Bom, por enquanto é só. Tchau!